à mesa, gastronomia e hospitalidade como meios transformadores. Aqui, os verdes mares. Nós estamos no município de Amontada, distrito de Moitas, ou como o moitense fala, Dar Moita. E aqui são histórias do senhor Mar, senhor José Ribamar do Nascimento. Um grande homem, um filósofo, um pensador, que viu a necessidade de registrar as histórias, esses saberes e sabores daqui. Escreve um livro, mas também faz cordéis e comanda sua família. São 13 sobre a sua guarda. E esses currais, eles trabalham conjuntamente para a família. E a produção é toda rateada entre a família. Além disso, nós temos a possibilidade, sim, de uma oferta única desses sabores dessa família. São receitas simples, mas que contemplam o frescor de um peixe, a possibilidade de um registro único, os das moitas. Vamos a essa história. Senhor José Ribamar, o senhor Mar, é um grande prazer estar aqui. A nação cearense agradece esse seu belíssimo trabalho aqui nas Moitas. Sou filho natural daqui de Praia das Moitas e a minha atividade atual é currais, pesca de currais. Embora a minha profissão seja outros tipos de pescaria e também agricultura, mas no momento exercemos apenas pesca de currais. E essa pesca dos currais, como é que isso nasceu aqui nessa região de Moitas? Isso é uma tradição que vem dos seus avós, dos seus pais? Como é que é? É uma tradição que vem de muito longe, dos nativos, dos primeiros nativos daqui. Eu estou aqui desde 2007 trabalhando em currais. Antes eu trabalhava em outras atividades, mas aqui tem currais de 8 séculos até. Os currais são coisas que vêm ficando de família em família. E essa tradição, ela passa, quer dizer, esses currais aqui, que hoje o senhor tem, eles eram da sua família ou o senhor montou os seus próprios currais? Não eram da minha família, mas também eu não montei um próprio curral. Nós adquirimos as áreas? As áreas, a gente chama o chão do curral. Né? Foi assim. De um nós compramos e de outro o curral estava abandonado e nós revitalizamos perfeitamente. Maravilha. Qual é o peixe fresco que a gente pode ter a certeza que esse curral entrega para quem vem aqui? A certeza mesmo da pescaria agora, a safra, como nós chamamos, é a carapeba e a tainha. Embora tenha outros peixes que são originários da pedra mesmo, daqui do Recife, que também pinta. E dá às vezes xarel, dá às vezes outros tipos de peixe mais de carreira, mas o peixe mesmo aqui agora é a tainha, a carapeba e também o camurim, que é chamado de robalo. O camurim é o conhecido robalo, que muito apreciado nas cozinha oriental, principalmente para sashimi e sushi. Mas me conte um pouco, o senhor pega o peixe aqui e a sua amada, a sua mulher, é uma exímia cozinheira, que nós vamos já ver o modus operandi dela lá na sua casa. Mas me fala, ela faz um peixe simples. Qual é a sua preferência de peixe? Como é o peixe? É um peixe na água grande? É uma peixada? É o peixe frito? A minha preferência do peixe é cozido com coco, no leite do coco. Mas o leite do coco fresco mesmo? Coco fresco, rapado na hora, é tudo da hora. Com a verdurinha, uma cebola, um pimento, um pimentão, tomate, uma coisinha. Isso dá um prato perfeito. Quer dizer, é o quarteto português que a gente chama, né? O alho, a cebola, o pimentão e o tomate, é isso? Perfeitamente. E aí um coentrinho. Agora, o seu peixe favorito é o fresco do dia ou o senhor tem alguma espécie que lhe... Não, devido o tempo em que a gente vem comendo peixe fresco, hoje a gente prefere que seja passado do sal. Como a gente chama? Passado do sal. Bota o salzinho, 1 ou 2 horas antes do almoço e aí... leva uma cura baixa, uma salga baixa. Tá. Mas tem alguma espécie que o senhor prefere
O senhor falou aí nessas espécies agora. Qual é a sua preferência de peixe? Se o senhor fosse pedir ao mar, me dê o meu peixe favorito. Que peixe era esse? Era a tainha e a carapeba. Tainha e carapeba. Isso é essencial. Essencial. É tudo. É tudo. Maravilha. E eu vejo nessa prole que o senhor tem a guarda, a liderança de comandar, o seu filho o Zé Ribamar Filho, e ele está ali, aqui vizinho, tocando esse curral e refazendo aí a necessidade do enmadeiramento dos postes. E esse trabalho é um trabalho contínuo, não é isso? É um trabalho contínuo, vale a pena lembrar que esse curral em que ele está trabalhando, ele está como um terceirizado, ele está contratado para fazer esse trabalho. O curral dele é o outro vizinho. É o outro. Ele aqui está prestando serviço. Está prestando serviço, Está prestando serviço. Devido à nossa profissão, a gente é chamado para esse tipo de prestação de serviços para terceiros, né? Então ele traz o conhecimento dele para refazer os barrotes. Perfeitamente. Não é isso? Perfeitamente. Enfincar morão, esse tipo de serviço. Né? E esse ano, 2019, foi um ano que a gente teve um inverno bem melhor do que os outros, dos últimos 6, 7 anos. Isso implica num mar mais dadivoso, vem mais peixe quando chove mais? O histórico é esse, né? É isso. Às vezes não é a realidade, mas o histórico é esse. Quando o inverno é melhor, dá melhor a safra em terra e também no mar. E o escritor, o seu Mar, tem um livro que é um registro valiosíssimo. Aliás, senhores pedagogos da área de educação, eu sugiro uma revisão, que vocês tomem posse desse livro e tornem um paradidático, porque ele tem a história da região e registra de forma primorosa. Como foi essa ideia de escrever o livro? Em 2012, eu estava lá em casa, recebi a visita de um colega sindicalista de Itapipoca, que me convidava para a gente fazer uma reunião e dessa reunião nascer um histórico, um documentário. E a preferência dele era que fosse documentado em vídeo, um curta-metragem, coisa assim. E marcamos uma data, depois ele me procurou dizendo que não tinha sido possível por falta de patrocínio. E como eu era uma pessoa que tinha vivido na pele o que ele queria documentar, vendo essa frustração de não dar certo desse jeito, a minha ideia deu que, como eu sabia da história e era capaz de escrever. E aí comecei vasculhando no caderno, um genro meu começou a datilografar lá em Fortaleza, depois ele perdeu o emprego, perdeu também o serviço feito, aí eu fui para uma escolinha montada, passei 4 meses estudando digitação e comprei o computador, escrevi a história, contei tudo o que a minha memória deu e mais o que alguém me cedeu. Essa história ela passou durante o século XIX e eu já vim fazer isso agora em 2013, mais ou menos. Então a memória já estava falha em algumas coisas, mas conseguimos fazer a história. E para levar adiante a impressão, coisa assim, para imprimir, eu não tinha recursos e procurei doadores, né? Encontrei umas pessoas que me doaram e com o que eu pude adquirir, formamos R$7.000 que deu para fazer a edição. Fazer uma edição, uma tiragem de 1.000 exemplares, né, desse trabalho. Isso do livro Laços da Terra, que é uma história que conta uma luta de um povo em busca de reforma agrária. E aí tem os cordéis, me permita entrar logo nesse assunto. Né? Esses cordéis são maravilhosos. Pois sim. Eu vendo as manifestações país afora, pela TV e noticiários, comecei a escrever e deu certo. Esse eu imprimi em Itapipoca, o livro eu imprimi em Fortaleza, na editora Prêmios. E o cordéis eu imprimi em Itapipoca. E um outro cordel que eu fiz, esse é daqui das Moitas, esse é local. O outro cordel que eu fiz, ele só conta coisa daqui das Moitas. Só os causos e as histórias aqui. Né? As histórias aqui das Moitas. Esse ainda não está imprimido, ele ainda está em vasculho, vamos dizer assim, porque eu já datilografei, mas não levei para a impressora ainda. Eu tive o privilégio de ler esses últimos escritos e são fantásticos. Mas eu convido você, num minuto já a gente volta. Nós vamos lá
para o alpendre da casa do senhor Mar, o senhor José Ribamar. A gente volta já e vamos lá conhecer o alpendre do senhor Ribamar. Estávamos lá nos currais do meu mais novo e precioso amigo, seu Mar, seu José Ribamar do Nascimento. E aqui ele me acolhe no seu ninho, na sua casa, com a sua prole, em torno de um pouco do que vem aqui nos currais. E eu vejo que tem um galo cantando e ainda tem ali, naquele fogão que a Dona Maria, a sua amada, fez, preparando um grude, um valioso grude. Mas parabéns por essa prole, por essa família, são 48 netos. 48 netos. Obrigado, meu amigo. E mais 6 bisnetos. Né? Mais 6 bisnetos. Que maravilha, hein? Então, é uma honra estar aqui nessa casa, viu? E receber toda essa família maravilhosa. E ver que esses peixes que chegam, que são pescados comumente com a família, eles são literalmente divididos por todos, não é isso? Todos participam. E esse grude aí é uma das especialidades da sua Maria? Ela sempre faz. Sempre faz? Sempre faz. Sempre faz, né? E, meu amigo, eu queria filosofar um pouco agora. Em torno dos seus pensamentos, das suas crenças, dessas histórias. Esses seus registros, seus escritos, eles demonstram que o senhor tem uma preocupação em preservar para esse netinho que passou aqui um pouco dessa história. Foi exatamente para isso que eu fiz, porque a história não podia morrer com os que iam morrendo, né? Tem que ficar preservado para as futuras gerações saberem o que aconteceu lá atrás. A história sobre o meu livro, o livro Laços da Terra e Conflitos em Amontada e Itarema, ele conta a história a partir de 1915. Volta para 1915. Ele começa de lá, contando as histórias, né? Exatamente no ano de seca, né? Pois não. Foi por causa da seca que a história começou, né? E aí essas histórias, elas iam se acabando com as pessoas que iam também morrendo e não podia ser assim. Tinha que alguém ficar para contar. Resolveu registrar. Assim ficou, porque no livro, mesmo que as pessoas não leiam muito, mas alguém que lê nunca esquece alguma coisa que foi lido, né? Então continua o povo sabendo das coisas passadas. E eu acho muito importante, sugiro aí ao lado educacional cearense, principalmente as prefeituras, mas especialmente o Estado, que esse norte que o senhor entrega para o Ceará, a partir da história de Moitas, é um caminho para as escolas, tanto do fundamental como do ensino médio, para que um pouco dessa história seja versada. E o seu livro tem tudo para ser um grande livro paradidático. Eu procurei, junto à Prefeitura de Amontada, colocar esse livro nas escolas, mas o livro fala de luta de trabalhadores e essa coisa não é bem aceita pelos sistemas. E eu não consegui impor o meu livro sobre as escolas, né? Não deu certo. E falando sobre as lutas, essas lutas, elas são partes da história do Ceará, parte de uma história vivida, que elas precisam ser analisadas, pensadas, até para que as próximas gerações e essas gerações tomem posse do que somos. Precisa sim. O histórico da vivência nessas áreas, elas são uma história que nasceram aqui e vivem aqui. E para isso precisa que tenha alguém que jogue fora, que explanda essa história, para que alguém saiba que nós existimos, que nós trabalhamos, que nós somos nativos, que nós precisamos sobreviver da nossa cultura, né? E a sua filha caçula também, agora terminando já o segundo grau, né? O ensino médio, e com a vocação, com uma mão firme para
plantas para a natureza, mas com o dom e o dote da sua mulher, né? Pode tornar-se uma grande representante culinária na família. Na família, né? Obrigado por abrir a sua casa, obrigado por abrir as suas histórias. E a nação cearense agradece ao senhor e à sua família, especialmente a sua amada Iradi. Obrigado por nos acolher, hein? Obrigado também por ter encontrado a gente, né? É isso aí. E a vocês que nos dão audiência, nós só agradecemos. E viva a vida! Feliz vida!